Nota pública sobre o direito do eleitor permanecer a poucas centenas de metros da Assembleia de Voto. A Associação Justiça, Paz e Democracia constata que a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais expressa inequivocamente a proibição de o eleitor permanecer no interior das assembleias de voto depois de ter exercido seu direito de voto. Artigo 109, número 1, a linha B. Todavia, depois de os órgãos competentes afixarem a ata síntese na Assembleia de Voto, os cidadãos dispõem do direito de entrarem na Assembleia de Voto para se informarem acerca dos resultados obtidos da votação na Assembleia de Voto, lendo e podendo inclusive fotografar a ata síntese. A Comissão Nacional Eleitoral, violando o princípio da boa-fé, está a confundir a letra e o espírito da lei, na medida em que não distingue duas situações bem diferentes, a saber, a primeira, a situação de se estar dentro da Assembleia de Voto durante o processo de votação e conclusão dos seus trabalhos, e a segunda situação de os cidadãos permanecerem a poucas centenas de metros da Assembleia de Voto. O número 2 do artigo 107 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais apenas estabelece que não são admitidos nas assembleias de voto, devendo ser retirados pelas forças de ordem pública cidadãos que se apresentam manifestamente embriagados, sejam portadores de qualquer arma ou estejam a perturbar a ordem e tranquilidade das assembleias de voto dentro de um raio de 500 metros. Os eleitores que tenham exercido o seu direito de voto podem permanecer a poucas centenas de metros da Assembleia de Voto, desde que não estejam embriagados, não estejam na posse de armas e não estejam a perturbar a ordem pública. Note-se também que o artigo 110 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais proíbe a presença de forças armadas nos seguintes termos. Número 1. É proibida a presença de forças armadas nas assembleias de voto até um raio de distância de 100 metros. 2. Quando for necessário pôr termo a alguma perturbação ou obstar a qualquer agressão ou violência dentro ou fora do edifício da Assembleia de Voto ou na sua proximidade, ou ainda em caso de desobediência às suas ordens, pode o Presidente da Assembleia de Voto, ouvido os restantes membros, requisitar a presença de força policial com menção na ata síntese de voto da Assembleia de Voto das razões da requisição e do período da presença da referida força. A Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, nem na sua letra, nem no seu espírito, proíbe os cidadãos de ficarem à espera da fixação da ata síntese a poucas centenas de metros de distância da Assembleia de Voto. Por outro lado, a Constituição consagra os seguintes direitos fundamentais: o direito de livre circulação, conforme estabelece o número 1 do artigo 46 da Constituição, e o direito de se informar, número 1 do artigo 40, também da Constituição. Os poderes públicos estão sujeitos ao princípio da legalidade por força do número 2 do artigo 6 da Constituição, o que significa que a Comissão Nacional Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Nacional estão obrigados a atuar apenas e só com base na lei e não dispõem de competência para inventar proibições que limitem o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos ou competência para inventar crimes que não estejam expressamente previstos na lei.
A Associação Justiça, Paz e Democracia alerta a opinião pública nacional e internacional para o comportamento reiterado de desrespeito à Constituição e à lei pela Comissão Nacional Eleitoral, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Nacional. E também alerta para o facto de muitos atos de violação dos direitos fundamentais dos cidadãos praticados por agentes públicos constituírem crimes, impondo-se a responsabilização disciplinar e criminal dos agentes públicos que os pratiquem. O exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas pode ser limitado ou suspenso em caso de estado de guerra, de estado de sítio ou de estado de emergência, nos termos da Constituição e da Lei. Número 1 do artigo 58 da Constituição da República. Luanda, 11 de agosto de 2022.